salve, camaradas, salve, companheiras, companheiros, né? Hoje eu vou falar de um livro aqui, fazer uma pequena resenha do Pierre Bruet, Comunistas contra Stalin, né? Esse livro ele foi lançado em meados de 2005. É um livro muito tenso, muito forte. É claro que o que eu vou falar aqui não vai nem pegar 2% do que é o livro, né? Eu vou aqui tentar fazer o resumo. Eu escrevi uma resenha e eu vou deixar linkado aqui embaixo para quem quiser ler, entendeu? Eu não sou crítico, eu não sou nada. Eu só dei uma olhada, né? Muito séria, porque eu realmente estudei muito esse livro, cheio de marcações e tal. Eu estudei bastante, né? Não sei se dá pra ver na câmera que não é muito boa, né? E então eu fiz uma pequena análise aqui, né? E vou deixar aí para quem quiser ler, tá? O Bruet, gente, ele é um historiador trotskista, né? Foi professor na universidade. Ai, agora eu me esqueci o nome da universidade. Mas ele foi professor, né? E ele escreveu vários trabalhos sobre a União Soviética, né? Ele é um estudioso muito forte, né? Do stalinismo, né? Ele tem outros livros sobre Stalin. A maioria não está traduzido em português. Eu acho que ele só tem 2 ou 3 livros em português, se eu não me engano. Eu tenho um outro dele, que é a História da Internacional, e tenho outro só que em espanhol, né? Porque é um autor que eu não sei porque ele é muito importante para a história do trotskismo, só que ele não tem muitas obras em português, é uma coisa, é uma debilidade, uma tristeza muito grande, né? Um autor desse calibre, um historiador tão importante, tão poucas obras desse publicado em português, né? Então, gente, o livro ele começa de fato pelo ano de 1928, né? Quando foi organizado a posição de esquerda, que seria o embrião da Quarta Internacional, né? Mas isso é só o começo da história. Volta que o livro já volta que pelo menos um sai vivo dessa história. Quem sai vivo é o Vitor Sage, né? O Vitor Sage, que foi um anarquista, né? Que foi fugido da França, porque ele tentou explodir o palácio francês. E ele estava fugindo da França, ouviu falar da Revolução Russa e foi para lá, né? E lá ele apoiou a Revolução, ajudou bastante. E foi um cara que fez parte da oposição de esquerda. Né? Ele foi preso, foi torturado e conseguiu fugir, né? Ele fugiu da cadeia da França e fugiu do Gulag, né? Vamos mais... Antes da chegada de Stalin ao poder, já por volta de 26, 27, já tinha uma perseguição àqueles que criticavam principalmente
o rumo que o Partido Comunista tomava, né? Tinha também uma crise muito importante dentro da Internacional Comunista, né, da Terceira Internacional. Isso durante a época, ali perto do fizinho do, de vida do Lenin, né? O Lenin ele tem um texto sobre isso, sobre essa crise dentro da internacional. Posso trazer aqui, né, mais para frente. Por enquanto estou estudando outras coisas, mas pode ser que eu traga aqui também, né? Bruet, né, parte então daí, né? Ele começa a pedir fino na história, né? O que tem por trás disso tudo, o que no fundo não passa de que no fundo esses caras que desvirtuaram o socialismo não passavam de burocratas, né? Que estavam atrás de privilégio. É importante falar que há uma coisa, como eu posso dizer, não há uma questão clara entre os trotskistas mesmo. O que motivou Stalin a fazer tudo o que fez, né? Tem gente que diz que ele já era assim, né? Desde o começo, né? Tem alguns trotskistas, né? O Bru, eu não sei qual a opinião dele. Ele não fez julgamento de moral nesse livro, né? Sobre Stalin. Ele é muito conta a história do jeito que foi, não ficar filosofando ou procurando entender o que aconteceu. O que não tem problema nenhum fazer, tem compreensível que se faz. O fato é que não existe um consenso entre os trotskistas o que motivou Stalin a fazer as barbaridades que fez. Alguns dizem que ele era assim, outros dizem que o poder o corrompeu, outros dizem que ele deturpou Marx, Lenin de propósito, outros dizem que não, que ele entendeu tudo errado e tal. Eu sei que o próprio Trotsky dizia que ele entendeu tudo errado, né? Vamos lá. Uma figura das mais importantes que se aparece no livro é Tchaikovsky, que foi amigo pessoal de Trotsky e Lenin, né? Ele frequentava a casa de Lenin, conhecia a mulher de Lenin, né? Foi um dos primeiros a se juntar a Trotsky na posição de esquerda. Lembrando que a mulher de Lenin, né, companheira de Lenin, ela foi da oposição também por um tempo, da oposição de esquerda. Foi Lenin que nomeou ele comissário do povo após a Revolução, né, Rakovsky. E também tinha sido um membro importante do biro político, né? Na Ucrânia é importante, foi importante presidente dos soviets ucranianos, né? Militou muito lá, fez muitos trabalhos de paz, né? Mas seu fim foi trágico, né? Foi expulso do partido em 1927. No mesmo ano foi exilado, vivendo na clandestinidade. Volta a partir depois de uma autocrítica, né? Para quem não sabe, essa é a parte mais pesada do livro. Muitos desses caras, eles eram torturados, né? E para fazer autocrítica, assim, mesmo que isso, né? Quando a tortura física não adiantava, eles torturavam ou matavam familiares, né? Às vezes até criança na frente desses prisioneiros. É uma coisa assim. Não tem como. Aqui tá cheio de documentação, tá, gente? Tá cheio de referências.
o PROE se baseia nos arquivos de Moscou, tá bom? Foi o caso também de Prebozinski, né? Foi um grande intelectual marxista que aderiu à posição de esquerda, depois de ler um texto do Trotsky, né? Acho que era um manifesto, alguma coisa desse tipo, eu não sei que texto foi. Foi preso, foi torturado em 36 para confessar e tal, e morto em 37, um ano depois, né? De acordo com os documentos do arquivo russo, a tortura era uma coisa comum. Muitos passam por tortura para entregar mais pessoas da oposição e para falar das trans. Os oposicionistas, que eram outro grupo, né? O grupo do Bukhari, do Zianoviev, nome russo, gente, me dá um crédito, não. Nome russo é complicado. Zianoviev, do René, com ele e Bukhari fizeram esse movimento, contudo, era um movimento mais reformista, né? Na verdade, não se sabe bem se eles queriam a derrubada do Stalin. Na verdade, não é que não sabe, é que não me aprofundei nesse grupo, né? Eu sei que eles até simpatizavam, o Bukhari chegou a se aliar a Stalin, né? Fez lá a confissão dele. Ele não se sabe, no caso do Bukhari, não se sabe se ele foi torturado. No caso peraí, gente, que eu tô lendo mesmo, tá? Porque não me ouço. Mas no caso do Hornikov, que foi um grande trotskista, um dos primeiros, inclusive, foi torturado. E no caso do Prigozhin também, tá bom? Então, mesmo assim, mesmo um movimento reformista, em algum sentido, Bukhari e Zinoviev que foram presos e assassinados, tá? O Zinoviev foi torturado bastante, bastante. O Bukhari, como eu disse, não sei direito. Né? Aqui, pelo menos, não fala. Então. Outra passagem importante, eu queria chamar a atenção para essa passagem, para concluir aqui com vocês, foi a greve de Kolimar, ou Kolimar, na Rússia, né? No ano de 1977. Foi uma greve porque a Rússia, naquele momento, em 1937, passava por uma crise de escassez, de fome, e os trabalhadores estavam sem receber por algum tempo, né? E fizeram uma greve. Os operários também passaram por isso, né? Com falta de salários, né? E nada mais justo do que lutar, né? Por seus direitos, né? Afinal, estamos falando de Estado operário, né? Então, os caras fizeram greve e tal. E acabaram sendo todos, a maioria, até onde se sabe, presos e fuzilados, tá? Foram mandados por trabalhadores, não é patrão, trabalhadores que fizeram greve, era um, uma mina de carvão estatal, tá? Do governo, ou seja, e eles foram sumariamente fuzilados. Eu não sei o que aconteceu depois com essa mina de carvão. Eu vou dar uma pesquisada. Se eu achar alguma coisa nos livros que eu tenho, eu coloco aqui o destino, tá? Dessa mina de carvão. Então, gente, eu podia ter falado com a minha neve, que era casado com a irmã Trotsky, cunhado.
ele teve o Caneve, é uma coisa engraçada. Ele teve a família inteira assassinada pelo governo soviético, né? O filho e a mulher, né? Ele primeiro mataram ele, depois mataram o filho. Parecia que era uma coisa assim. E olha que o Caneve, ele não era trotskista, né? Ele era um cara que era crítico e nem e crítico também à Revolução Permanente e tudo mais tal. Então, gente, é tragédia atrás de tragédia. Eu queria que algumas pessoas lessem esse livro, né? É um livro um pouco difícil, um pouco tenso, né? Um livro que não é uma coisa assim para ler no feriado ou para ler no final de semana. É um livro bastante que traz documentação, que traz entrevistas com alguns sobreviventes, né? Pierre Breuer, ele pesquisava isso desde os anos 50, né? 60, né? Como eu disse, ele tem outros livros sobre o assunto, mas esse livro, muita gente vai ler e talvez questionar até quem é de direita e tal. Mas ele fala dos capitalistas, né, que morreram fuzilados. Ele não fala da direita, não fala. Não, ele, como o próprio nome diz, é comunistas contra Stalin, né? Então, ele fala só de militantes ligados ao Partido Comunista e tudo mais, né? Mas é muito legal. Só um detalhe, um adentro, né? Antes de eu terminar o vídeo, aqui não fala isso, mas ele morreu, o Stalin mandou fuzilar alguns capitalistas, alguns liberais, né? Mas isso não está no livro, isso é um relato, mas isso é um debate que a gente precisa fazer com mais pé no chão, né? Aqui é só sobre comunista contra Stalin. Então, camaradas, eu vou deixar aqui o texto que eu escrevi, tá? Sobre o livro. Que eu li aqui uma parte dele, tem mais coisas. E espero que vocês leiam meu texto, óbvio. Mas acima de tudo, né? Leiam o livro, porque nem o texto, nem o livro chega a 2% do que o livro tem de coisas assim. Tem a Mira Lukács, que era uma anarquista que foi presa do nada. Tem toda uma geração, tal. Valeu? Tamo junto aí.